Bom dia a todos. Nós estamos iniciando mais uma TPC do Ciência, Natureza e Matemática e gostaríamos de convidá-los a participar conosco dessa formação. O que nós vamos falar hoje, o tema é taxonomia de Bloom. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso já na vida acadêmica de vocês e na última formação que foi passado, na recuperação e aprofundamento. A ideia do nosso grupo é trabalhar um pouquinho mais sobre isso, dar um pouco mais de suporte para uso, no caso da taxonomia de Bloom, dentro dos exercícios que vocês trabalham. Iniciando a TPC, eu convido a minha parceira, a Fabíola, que se apresente, que dê o seu bom dia. Bom dia, professores! É com grande satisfação, que hoje nós vamos participar com vocês dessa linda formação aí, que a gente vai falar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho no tema que o pessoal de matemática já tem vindo acompanhando com a EFAP, tá? Acredito que ciências da natureza também. Vamos dar início a essa formação logo e interajam pelo chat, tá bom? Continuando, nós vamos passar uma sensibilização. Gostaria que vocês acompanhassem, então, esse pequeno vídeo que nós separamos para vocês. Um vídeo muito bonito, muito interessante, faz que pensemos, naquilo que nós fazemos no dia a dia. E nós temos que pensar no bem que nós fazemos para as outras pessoas, naquilo que nós acreditamos. E temos que ser lembrados pelo bem que nós fazemos às outras pessoas. Então, reflita um pouquinho naquilo que você acredita, naquilo que você tem fé, e aquilo que você está se propondo para a sua vida, na sua vida daqui para frente. Continuando, então,
Os objetivos da nossa TPC, né? Então, nós temos como objetivo compreender e relacionar a taxonomia de Bloom nas atividades nas áreas de ciências da natureza e matemática. Então, nós vamos trabalhar isso, todos os componentes nesse ATPC. Bom, eu coloquei aqui o que é taxonomia, porque eu tive dificuldade, né? Nós estávamos estudando isso, vimos na formação, mas falei, mas, nossa, essa palavra, né? O que vem a ser essa palavra? Então, é a ciência ou técnica de classificação. Então, quando você faz uma classificação, você está trabalhando a taxonomia. Acredito que muito em biologia, eles fazem muita classificação, muita taxonomia. Tá? Então, apenas para a gente ter essa noção da palavra que nós estamos trabalhando. Quem montou, né, a taxonomia de Bloom? O nome já fala. Foi Benjamin Bloom, né? Foi um professor norte-americano da Universidade de Chicago. O que ele fez? Em 1956, Bloom liderou um time de psicólogos educacionais que desenvolveu uma classificação dos níveis de cognição, que são importantes para a aprendizagem. Então, níveis de cognição, essa palavra é importante para o nosso ATPC, para a gente pensar sobre isso. E qual era o objetivo dele? Contribuir para auxiliar o professor na definição daquilo que eles esperam que seus alunos saibam, por meio de uma distribuição hierárquica de complexidade. Tá? Então, essa é a noção geral do que Bloom imaginou na hora que ele estava fazendo essa classificação dos níveis de cognição. Bom, o que nós temos como taxonomia de Bloom? Esses níveis, né, de cognição que nós falamos na tela anterior. Então, nós temos vários, 6, na verdade, né? Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, nós temos que pensar de baixo para cima, né? São vários níveis de compreensão. Então, a ideia hoje é que vocês consigam identificar dentro de alguns exercícios em qual nível o seu aluno está ou o que você espera do seu aluno, né, no exercício que você está aplicando para eles. Tá? Você quer que ele lembre, você quer que ele compreenda, você quer que ele aplique alguma coisa, analise, avaliar, até chegar no último, que é criar. Tá? Então, eu separei para vocês aqui algumas telas que vai falar rapidamente de cada um desses níveis da chamada taxonomia de Bloom, ou níveis de cognição. É isso que nós estamos trabalhando hoje. Tá? O domínio cognitivo divide-se em 6 categorias. Cada categoria segue uma linha hierárquica, que geralmente exige que o indivíduo domine a anterior, antes de atingir a próxima desejada. Portanto, tratam-se de processos intelectuais cumulativos, nos quais uma categoria em um nível inferior oferece o suporte a uma próxima categoria de nível superior. Então, para ele chegar no criar, ele tem que passar por todas as categorias, ele não tem como pular, né, uma categoria inferior. Lembrar. Nessa categoria, agrupam-se os processos que requerem que o indivíduo reproduza com exatidão uma informação que lhe tenha sido dada, seja ela uma data, um relato, um procedimento, uma fórmula ou uma teoria. Aqui, nesse nível, nós estamos pedindo, né, ou estamos querendo com que o nosso aluno ele lembre de fatos que foram mencionados na sala de aula ou em alguma leitura que ele tinha sido feita. Os verbos que nós podemos usar nas atividades, nos exercícios ou nas perguntas que poderemos fazer para eles seria escreva, liste, rotule, nomeie, diga, defina. No segundo nível,
né, de cognição que nós encontramos lá na nossa tabela, na taxonomia de Bloom, é compreensão. Essa categoria é a primeira que requer elaboração, modificação de um dado ou informação original. A elaboração ainda não está de complexidade elevada. O indivíduo deverá ser capaz de usar uma informação original e ampliá-la, reduzi-la, representá-la de uma forma ou prever consequências resultantes da informação original. Então, nós queremos um pouco mais do que apenas lembrar, né? Então, nas perguntas que nós podemos fazer para nossos alunos, nós podemos mencionar: explique, resuma, parafraseie, descreva, ilustre. Então, nesse caso, nós queremos um pouco mais. Nós queremos que ele lembre daquilo que foi tratado, mas nós queremos também que ele tenha uma compreensão daquilo que foi tratado e foi visto e foi explicado para o nosso aluno. 3. Aplicação. É a categoria que reúne processos nos quais o indivíduo transporta uma informação genérica para uma situação nova e específica. Nós queremos que ele use, que ele compute, que ele resolva, que ele demonstre, que ele aplique, que ele construa algo. Então, nós precisamos um grau de entendimento, um grau de cognição um pouco maior do que apenas lembrar, apenas compreender. Nós queremos agora que ele aplique, né, que ele faça uma aplicação daquilo que ele compreendeu. 4. Análise. Processos dessa categoria caracterizam-se por separar uma informação em elementos, componentes e estabelecer relações entre eles. Entre outras coisas, o processo de análise pressupõe identificar aspectos centrais de uma proposição, verificar a sua validade dos mesmos, constatar possíveis incongruências lógicas. Então, nesse caso, nós estamos querendo que o nosso aluno, dentro do exercício, dentro das explicações, ou dentro das perguntas que nós podemos fazer para eles, que ele analise, que ele categorize, que ele compare uma coisa com a outra, que ele contraste, que ele separe, né? Então, percebam que o grau de cognição está mais elevado, né? Então, ele precisa lembrar, ele precisa saber das outras categorias, dos outros níveis anteriores para chegar nesse nível de análise. A avaliação representa os processos cognitivos mais complexos. Basicamente, o processo de avaliar consiste em confrontação de um dado, de uma informação, de uma teoria, de um produto e etc. Com um critério ou conjunto de critérios que podem ser internos ou próprio objeto da avaliação ou externos a eles. Então, nós estamos querendo que ele julgue, que ele recomende, que ele critique ou que ele justifique aquilo que ele está aprendendo. Então, quando nós pensamos nisso, nesse nível que nós chegamos de avaliação, ele já vai ter que ter um grau mais elevado, ele vai precisar justificar aquilo que ele aprendeu, né? Então, ele vai ter que saber aquilo, ele vai ter que justificar, vai ter que ter mais elementos, né, para que ele possa trabalhar os exercícios ou as perguntas que estão sendo feitas a ele. E o último nível é a síntese, né, ou criar. É a categoria que representa processos nos quais o indivíduo reúne elementos da informação para compor algo novo, que terá necessariamente traços individuais distintos. Então, ele vai precisar criar, ele vai precisar planejar, ele vai precisar elaborar hipóteses a partir daquilo que foi proposto para ele. Ele vai ter que inventar, ele vai ter que desenvolver já
o próprio exercício ou aquilo que está sendo proposto para ele. Então, perceba o grau cumulativo da taxonomia de Bloom, né? Ele vai precisar dos níveis anteriores para chegar nesse último nível, que é criar, né? Então, ele vai precisar estudar mais, vai precisar trabalhar mais, né, os níveis para chegar nesse. Então, nós temos que entender, né, um pouquinho sobre esses níveis que nós estamos trabalhando, para ter uma ideia o que nós queremos, né, dos nossos alunos, o que nós estamos querendo tirar dos nossos alunos em relação aos exercícios que nós estamos propondo, né? Nós queremos que ele apenas lembre, ou nós estamos querendo que ele analise, nós estamos querendo que ele crie algo, planeje algo, elabore algo, né? Então, é uma forma da gente pensar os nossos exercícios, né, ou perguntas que nós estamos fazendo para os nossos alunos. E, finalizando aqui, é importante que os objetivos educacionais reflitam o nível de conhecimento desejado para os alunos dos cursos. Assim, o planejamento e o desenho instrucional poderá ser elaborado e executado adequadamente, de forma a atingir tais objetivos. A taxonomia de Bloom tem sido um modelo hierárquico seguro, com algumas ressalvas, para determinarmos em qual nível se encaixa as metas almejadas, de modo que podemos estabelecer um protocolo comum aos envolvidos nas atividades educacionais. Lógico que a gente não vai ter a taxonomia de Bloom do nosso lado, né? Mas ter uma ideia daquilo que você está querendo que o seu aluno repercuta para você, né? Então, você tem que saber, né, o que você está desejando do seu aluno, né? E qual a meta, quais os objetivos que você quer atingir com os exercícios que você está propondo para ele. Espero que essa introdução que fiz, né, nesse momento possa contribuir, né, para futuros exercícios que foram executados. Vou passar a palavra agora para a Fabíola, ela vai dar continuidade, né, à nossa TPC na área de matemática, e depois as outras áreas serão também, farão também a sua participação, né, nessa TPC. Agradeço muito a participação de todas, e agora a palavra está com você, Fabíola. Muito obrigada, Luiz, pela palavra, pelo esse momento de formação aí sobre a taxonomia de Bloom. Agora a gente vai aplicar um pouquinho na matemática. Então, vamos pensar um pouquinho aonde que a gente se aplica, quais são os objetivos que nós queremos que nosso aluno alcance, em qual nível cognitivo eles vão estar de acordo com a questão que a gente selecionou aqui para vocês. Então, vamos lá. A gente vai fazer de uma questão analisada da 27ª edição da avaliação de aprendizagem em processos de matemática. Ela é referente ao segundo bimestre de 2020 e é uma questão, gente, do 9º ano, né, do ensino fundamental, dos anos finais. Vocês encontram todo esse material disponível lá no bit.ly/materiaiscap 2020. Lá tem todas as versões desse ano da AP. E as antigas estão disponíveis no site da Diretoria de Ensino. Bom, qual foi a habilidade que nós pegamos dessa questão? É a habilidade, gente, lá do 9º ano, a habilidade 6 do currículo paulista, que é compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Então, toda essa descrição, gente, ela é utilizada para desenvolver um trabalho didático, metodológico em sala de aula.
Então, esse é o recorte do currículo paulista. Mas quando a gente pega a avaliação, ela tem uma habilidade selecionada dessa AP, tá? Que é a habilidade 15, que nesse caso em específico, ele quer que o aluno identifique a relação entre representações numéricas e algébricas de uma função. Então, essa é a descrição que está na nossa AP. Então, passando mais adiante, a gente já tem a nossa questão. Então, vamos pensar um pouquinho lá no que o Luiz falou e já vamos tentando imaginar o que essa questão tem que faz com que o meu aluno atinja os níveis de cognição que a taxonomia de Bloom traz, tá? Então, a questão é a questão número 5. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde certa fábrica produz 4 celulares a cada segundo, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nesta fábrica. Então, para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidos por essa fábrica em relação às horas trabalhadas. Então, prestem atenção. Por que eu grifei o 4 celulares a cada 15 segundos? Porque é um distrator no enunciado. Porque, na realidade, o aluno ele precisa saber, ele precisa lembrar, né? E ele precisa saber identificar dentro desse quadro. Porque ele já traz lá que em 1 hora, no tempo de 1 hora, a quantidade produzida de celular é de 960. Em 2 horas é de 1920. Em 3 horas é de 2.880. E em 4 horas, 3.840. Então, aquele 4 celulares a cada 15 segundos é válido o aluno lembrar como que são separados os segundos, os minutos, as horas, para ele poder fazer esse cálculo de 1 hora, de um dia, de 2, de 3, de 4, de 5. Então, ele precisa estar lá naquela nossa pirâmide, lá no primeiro nível de cognição, tá bom? Então, aí é só um enunciado. Eu não estou pedindo nada para o meu aluno, mas daí vem. Baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzido em relação às horas trabalhadas é. Então, o que meu aluno precisa? Quero que vocês interajam aí pelo chat. O que meu aluno precisa para resolver essa questão aí, essa situação? O que ele precisa? Eu coloquei até aí do lado para vocês. Ele precisa lembrar do quê? Do que ele precisa lembrar para resolver? Ele precisa entender o quê? Né? Ele precisa demonstrar alguma coisa, ele precisa esquematizar, ele precisa relacionar. Então, você precisa pensar nisso, né? Ele precisa aplicar algo nessa questão, né? O que ele precisa aplicar aí? O que ele precisa experimentar? Ele precisa fazer um cálculo, né? Então, vão colocando aí. Ele precisa, gente, marquem aí, precisa. Ele precisa analisar, ele precisa explicar, integrar, ele precisa investigar, ele precisa comparar essas informações. Preste atenção. Esse meu aluno precisa avaliar, ele precisa comparar, explicar, defender, estimar, justificar. E por último, esse meu aluno está pronto nessa questão para ele criar. Será que ele está criando algo novo? Ele está inventando algo novo? Ou é algo já que ele precisa saber? Então, eu tenho as questões, né? E tenho, dentro desses itens, eu tenho os distratores dos meus alunos, né? As questões que eles acabam se perdendo, ou se perdendo no meio aí do caminho, ou no final, ou no início. E tenho o gabarito, que é a nossa resposta correta. Então, ao a gente percorrer as nossas questões, não esqueçam de colocar aí via chat, que eu quero ver qual nível vocês acham que essa questão está. Qual nível meu aluno precisa estar. O que você espera desse aluno?
tá? Então, vamos pensar um pouquinho aí. Vocês já sabem a resposta? Se vocês já sabem a resposta, coloca também aí que eu quero ver se vocês acertaram. Mas vamos por partes. Qual que é o objetivo dessa questão? Então, olha os verbos. O objetivo dessa questão é verificar se o estudante identifica a relação entre as representações numéricas e as algébricas de uma função. Ver se ele consegue transcrever o que eu falo para uma linguagem matemática, né? Então, a tabela em questão traz a quantidade total de celulares produzidos em dependência do número de horas trabalhadas. Então, conforme aumenta o número de horas, aumenta a minha quantidade de celulares, de produção de celulares, tá? Por quê? Porque em cada 1 hora, a gente sabe que ele produz 960 celulares. Então, esse é o objetivo principal da nossa questão analisada em si. Bom, o aluno foi lá e respondeu que é a questão A, que a quantidade de celulares é 960. Ele está equivocado. Esse meu aluno provavelmente não observou, né, que esse 960 era a primeira hora somente, tá? Então, ele se equivocou-se na compreensão da quantidade de celular produzido por 1 hora e não a quantidade produzida durante as horas trabalhadas. Então, ele não fez essa associação, ele não conseguiu fazer essa associação, tá? Então, meu aluno lá na minha pirâmide, aonde que ele está? A gente precisa ver. Esse aluno não está no nível de cognição que aquela questão necessita. Bom, quando a gente vai lá, o meu aluno colocou que a quantidade é 15 vezes o tempo. Também é um distrator. Por quê? Porque o estudante provavelmente apresenta fragilidade na compreensão do enunciado. Lembra lá que eu falei para vocês que tinha um distrator lá no enunciado? É algo, uma informação a mais, considerada a mais, que ele não precisava utilizar? E ele fez essa escolha aleatoriamente, tá? Ele não identificou. Aí ele foi lá e assinalou a letra C. Ele pensou 960 mais 960 vezes o tempo. Então, também ele se equivocou. Por quê, gente? Porque o estudante provavelmente não substituiu o tempo em sua escolha, pois desse modo, após 1 hora, a quantidade de celulares produzidos seria de 920, o que contraria a tabela. Então, a tabela ela veio para auxiliar o meu aluno, e meu aluno ele não percebeu que, por exemplo, nesse caso, teria que já ter esses 960, né? Já ter esse início de 960, mas ele não teve, ele iniciou-se do zero. Então, se ele se iniciou-se do zero, eu não poderia ter esse 960 antes. Então, esse meu aluno está equivocado. Ele nem entendeu a tabela. E a resposta correta, né? Qual é a resposta correta aí? A resposta correta é 960 vezes o tempo. Então, por que é uma resposta correta essa? Porque o meu aluno ele soube lembrar, né? Ele soube identificar, né, o que estava pedindo esse exercício. Ele soube fazer aquela associação. E ao ele saber fazer essa associação, ele entendeu, né? Ele entendeu que ele precisava analisar, ele precisava relacionar as informações dentro da tabela. E ao ele relacionar dentro da tabela, ele conseguiu fazer a aplicação, né? Ele conseguiu implementar, ele conseguiu fazer o cálculo. Por quê, gente? Porque ele, ao aplicar, ele analisou também junto. Opa! Desculpa! Ao ele lembrar, ao ele entender, ao ele aplicar,
Ao ele analisar, né? Então, o que ele fez? Ele analisou, ele viu que essa função demonstrada, ao ele substituir o t por 1, ele vai fazer 960 vezes 1, vai dar 960, que é o valor que está na minha tabela. Então, ele soube avaliar se a resposta dele estava correta. Ao substituir o t por 2, ele deu o valor de 1920. Ao substituir o t por 3, ele deu o valor de 2.880. E ao substituir o valor de t por 4, ele deu 3.840. Então, ele conseguiu passar por 5 níveis. Ele só não criou. Por que ele só não criou? Porque eu acredito que a criação é uma invenção, é como se ele fosse elaborar algo. Ele até elaborou com relação ao enunciado, mas ele não criou algo novo. Será que se eu pedisse para o meu aluno fazer uma questão parecida, uma questão onde envolvesse um tipo de função, ele conseguiria criar? Provavelmente sim. Porque ele entendeu que todo esse processo passou por todos os níveis de cognição da taxonomia de Bloom. Ele lembrou, ele entendeu, ele aplicou, ele analisou e ele avaliou. E aí, vocês acham que realmente passou por todos esses processos? A gente tem questões aí que não passam por todos esses processos. E é importante pensarmos que o que nós queremos que nosso aluno atinja, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. É muito bom poder contar com vocês. E eu passo a palavra para minha querida amiga Larissa. Bom dia, professores! A gente vai começar a nossa parte da formação de biologia. Espero que estejam todos bem. O Luiz e a Fabiola já deram a introdução do nosso tema, né, que é a taxonomia de Bloom. E agora a gente vai ver ela um pouquinho na nossa área, né, como ela pode ser usada nas questões de biologia. Então, lembrando que o nosso TPC é por área, então nós vamos abordar vários componentes curriculares. Eu trouxe uma atividade para vocês da terceira série do ensino médio, peguei do caderno do aluno, tá? É uma atividade do terceiro bimestre e coloquei as páginas para vocês, tanto do caderno do aluno quanto do caderno do professor, para vocês conseguirem identificar fácil no material de vocês. Então, ela é uma atividade sobre a evolução dos seres vivos, que é um tema que a gente trabalha na terceira série do ensino médio, né? E não sei se vocês chegaram a trabalhar com os alunos essa questão em particular. Mas eu escolhi ela com o intuito de trazer para vocês uma questão dissertativa e mostrar que a taxonomia de Bloom também pode ser usada em questões desse tipo, que a resposta seria uma resposta pessoal do aluno, né? A gente também consegue fazer a análise da taxonomia em cima desse tipo de pergunta, desse tipo de atividade. Então, eu estava olhando o caderninho e resolvi selecionar uma questão nesse contexto para vocês. Então, vamos lá. A vida em sua diversidade suscita questões que instigam o pensamento humano há muito tempo. Neste momento, a proposta é refletir sobre a seguinte questão: como teriam surgido tantas espécies diferentes? Observe as imagens a seguir, reflita e responda aos questionamentos apresentados. Aí nós temos as imagens, né? E depois nós temos duas perguntas. Esse tema geralmente é um tema que os alunos se interessam bastante, mas é um tema que eles demoram um pouco para entender, para compreender.
a diferença entre as espécies, a evolução das espécies, né? Então não é um tema que a gente consegue trabalhar muito rápido com eles, mesmo sendo terceira série do ensino médio, ele consiste num tema um pouco complexo para os alunos, né? Até eles conseguirem associar todo o conteúdo que a gente vem trazendo no ensino médio, o conteúdo que nós trabalhamos no ano passado sobre DNA, né, sobre as células e como isso interfere. Depois tem as teorias evolutivas. Então não é um conteúdo muito simples para o aluno compreender. Aí nós temos as duas perguntas e eu vou separar agora para vocês, dentro da taxonomia de Bloom, né, os itens dessa questão. Então vamos lá. Então o enunciado. Dentro do enunciado, o que nós temos? É um breve texto, né, uma breve explicação do objetivo que aquela questão quer do meu aluno. Então, o enunciado do meu item, né, que o Bloom chama de item, ele é esse. O textinho sobre a vida em sua diversidade, é o começo da minha pergunta, né? E a minha pergunta central: como teriam surgido tantas espécies tão diferentes? Então, esse é o enunciado da minha atividade. Depois do enunciado, nós temos uma parte essencial, que é a comanda. O que é a comanda? Como a minha colega Fabiola com certeza já deve ter explicado. É onde eu vou mostrar para o aluno o que eu quero dele. Então, é a comanda para o aluno me dar uma resposta. Qual é a minha comanda? Observe as imagens a seguir, reflita e responda aos questionamentos apresentados. Então, o que eu quero que o meu aluno faça nessa atividade? Que ele observe, reflita e responda aos meus questionamentos, às minhas perguntas que virão depois. Dentro dessa questão também nós temos o suporte, né, que o Bloom ele identifica em algumas atividades. O que seria o suporte? Imagens, gráficos, esse tipo de coisa, que seja um elemento a mais para o aluno responder aquela pergunta. Então, eu tenho o escrito e aqui eu tenho um elemento ilustrativo, né, que ajuda ele a refletir um pouco sobre a questão central, né, que é as diferentes espécies, porque nós temos uma espécie de planta, aí nós temos outras espécies nesse nosso contexto da pergunta. Então, isso o Bloom chama de suporte, né? São coisas que vão dar um suporte para o nosso enunciado e para a nossa comanda, um suporte para o aluno chegar na resposta que eu preciso dele. Então, agora nós vamos refletir um pouco e eu quero que vocês interajam aí no chat e me ajudem, né, a identificar quais níveis cognitivos da minha pirâmide da taxonomia de Bloom o meu aluno precisa para responder as perguntas a seguir. Então, a primeira pergunta é: apesar da grande diversidade entre os seres observados na imagem, há algo que possuem em comum? Então, essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta: os seres presentes nas imagens apresentados como exemplos sempre existiram na Terra? Comente. Então, eu tenho duas perguntas, né, dissertativas, que o meu aluno vai escrever o que ele entende como o correto, tá? Então, ele vai ter que usar aqui vários elementos da pirâmide da taxonomia de Bloom. Então, eu quero que vocês falem aí no chat até qual nível vocês acham que esse aluno tem que ter para ele responder essas perguntas.
dar um tempinho aí para vocês. Vão interagindo comigo, que depois a gente vai finalizar com a resposta da minha análise em cima das respostas dos alunos, do que eles precisam ter de nível cognitivo para poder responder essas duas perguntas que eu fiz. Lembrando, gente, enquanto vocês interagem comigo, que é uma atividade do caderno do aluno, né? O aluno tem esse material, o professor tem esse material. Então, eu optei por pegar uma atividade do material do São Paulo Faz Escola para ficar mais simples para vocês trabalharem. Então, vamos lá. Vou passar para o próximo slide. Esse slide aqui é o que eu preciso que o meu aluno saiba para ele conseguir me responder essas duas perguntas. Então, antes da gente finalizar, mostrando que níveis cognitivos ele precisa ter alcançado na minha pirâmide, aqui é o que eu preciso que o meu aluno já tenha aprendido para ele conseguir me responder. Então, na letra A, é uma resposta pessoal, mas o que eu espero do meu aluno, né? O que eu estou esperando para ele nesse momento? Lembrando que é um aluno do ensino médio, isso é muito importante a gente fazer esse estudo, esse pensamento, né? Meu aluno está na terceira série do ensino médio, já é uma atividade do terceiro bimestre. Então, eu posso exigir um pouco mais desse meu aluno? Eu acredito que sim, né? Nós estamos quase no final do ano. Ele já é um aluno que está saindo da escola. Então, eu posso tentar puxar um pouco mais ele. Então, o que eu preciso que o meu aluno saiba para responder essas perguntas? Aí vocês vão falar assim para mim, Larissa, mas a questão dissertativa ela não tem gabarito, né? Porque muito do estudo da taxonomia de Bloom é em cima das questões objetivas, que tem o gabarito, inclusive tem os distratores. Aqui a gente não vai conseguir identificar os distratores, porque é uma questão dissertativa. Ela é uma questão em que o aluno vai ter que desenvolver uma resposta, né? Mas é uma resposta pessoal, porém, ele precisa responder com alguns elementos importantes para aquela questão estar correta, né? Quais são esses elementos que são essenciais para minha resposta, para a resposta do meu aluno estar correta, coerente dentro do meu contexto? Então, na letra A, o que eu preciso? Que ele comente na resposta dele. Que os seres vivos possuem composição química. Que ele fale sobre o DNA. Que esses seres são formados por células que possuem um ciclo vital e que têm uma origem em comum. Então, Lari, como que eu vou fazer para fazer um gabarito de questão dissertativa? Eu vou olhar a minha pergunta, vou ver que nível é, se ela é um nível um pouco mais simples, né, um pouco mais complexo, e vou identificar coisas essenciais, conteúdos essenciais, habilidades essenciais que o meu aluno tem que ter aprendido e desenvolvido para fazer e responder aquela questão. Na letra B, também é uma pergunta pessoal, porém, o que ele precisa trazer para mim nessa resposta, né? Ele precisa relembrar que estão estudando os conhecimentos científicos. Nesse momento, espera-se que ele tenha compreendido que os seres vivos evoluem com o tempo. Então, o meu aluno, nessa altura, né, do campeonato, falando popularmente, o que ele precisa saber? Que um ser vivo evolui, né? Que os seres vivos, segundo a ciência, segundo o que nós estamos estudando no contexto escolar, eles têm uma evolução ao longo da sua vida e ao longo de todos esses anos em que o planeta está evoluindo, né? Então, além da evolução,
que diferentes espécies surgiram em diferentes momentos da história da vida do nosso planeta e que o processo de evolução continua, ou seja, novas espécies surgem continuamente. Vou fazer um link com o coronavírus. O coronavírus é uma mutação de um vírus que já existia, né? É até importante e eu acho até interessante vocês fazerem esse link nas atividades com coisas que estão acontecendo no dia a dia dos alunos, para eles entenderem um contexto de evolução, por exemplo, né? O coronavírus, o Covid-19, ele já existia, né? Essa versão que nós estamos vivendo agora na pandemia é uma mutação do vírus que já esteve presente conosco. Então, é uma mutação mais forte, mais resistente, né, que causa outros sintomas em nós, nos seres humanos, mas é uma evolução de um vírus que já estava presente no nosso contexto de vida. Então, é interessante fazer esses links com o que está acontecendo no dia a dia, que o aluno ele consegue compreender um pouco mais fácil, né? Você vai falar para ele que as espécies evoluem, que hoje em dia as espécies estão evoluindo, ele vai começar a pensar no abstrato, né? Em um ser humano diferente, por exemplo, em uma evolução diferente do ser humano, né? Do homem em si. Porque eu acho que ele vai associando com as coisas que ele tem mais próximo dele, né? Mais próximo do que ele consegue pensar ali na hora. Então, isso é uma associação interessante de fazer com o aluno na hora que estiver estudando essa questão, por exemplo, quando estiver estudando evolução dos seres vivos, né? Lembrando que quando nós estudamos evolução dos seres vivos, nós não estamos estudando só a nossa, nós estamos estudando de todos os seres vivos, né? E vírus, bactéria, planta, tudo isso. Então, a gente faz esses links que eu acho bem interessante para o aluno conseguir identificar. Então, aqui eu trouxe para vocês, numa resposta dissertativa, o que o meu aluno tem que trazer dentro dessa resposta para ela estar correta, né? Você pode fazer junto com ele. Eu acho muito interessante depois que o aluno faz a correção ser coletiva, porque às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida de todos, né? E daí você consegue identificar coisas que o aluno ainda não conseguiu absorver muito bem, que ainda está faltando um pouquinho para ele aprender, para ele, né, conseguir desenvolver essas habilidades que estão sendo pedidas agora na terceira série do ensino médio. E para finalizar, a gente vai falar sobre os níveis cognitivos que foram necessários para o meu aluno da terceira série do ensino médio responder essa pergunta. Então, segundo o estudo da taxonomia de Bloom, lembrando que a gente está fazendo em cima dela, né? Quais são os níveis cognitivos que o meu aluno precisa daquela pirâmide para responder essa pergunta? Vocês interagiram no chat, então agora vamos ver a resposta final. Então, até onde da pirâmide o meu aluno precisa ir para responder essa pergunta sobre a evolução dos seres vivos, que está no terceiro bimestre do meu conteúdo de biologia? Então, analisando a pergunta e a resposta que o aluno precisa me dar, cheguei à conclusão de que o aluno precisa ter até o avaliar, né? Se vocês voltarem na outra pirâmide, ele só tem mais um pedacinho que é o criar. Por que eu tirei o criar? Porque nesse momento o meu aluno não vai criar uma coisa diferente, né? Ele não vai criar nada naquela resposta para mim. Mas o meu aluno precisa relembrar que nós sabemos que o conteúdo de DNA é do ano passado, da segunda série do ensino médio. Ele precisa descrever, que é a primeira parte da pirâmide, que é a base, que é o lembrar. Depois ele precisa subir e ele precisa entender.
O meu aluno precisa entender sobre o que eu estou falando, senão ele não vai conseguir responder. Ele precisa associar uma espécie com a outra, ele precisa relacionar, ele precisa explicar a diferença, né? Então, ele precisa desse nível cognitivo. O próximo nível é aplicar. Ele precisa do aplicar, porque ele vai ter que classificar para mim a diferença entre os seres vivos. Ele vai ter que demonstrar para mim qual é essa diferença, né? Depois, o analisar, que é o diferenciar, o comparar, o investigar, o explicar, que o meu aluno também precisa para responder essa questão. E por último, nós temos o avaliar, né? O avaliar, ele é como se fosse uma parte final da minha pergunta. Por que eu achei que o meu aluno precisa? Porque aqui traz duas palavras que ele vai ter que saber para responder, que é o comparar e explicar. Ele precisa comparar a evolução das espécies, ele precisa entender, né, na cabecinha dele, que uma espécie é mais evoluída que a outra. Ele precisa me explicar por que isso acontece. Ele precisa me explicar que os seres vivos são feitos de células. Então, ele tem que saber esse conteúdo, né? Então, como eu disse, eu só tirei a parte do criar, porque meu aluno não vai criar algo novo, né, nessa resposta. Ele só está pegando contextos que ele já deveria saber, entender, pelo menos o mínimo para colocar na resposta para mim. Porque, como eu disse, ela traz bastante conteúdo. Vamos voltar um pouquinho. Que já foi estudado, né? Ciclo vital, a formação dos seres vivos por células, as composições químicas, isso já foi estudado pelos alunos. Então, ele tem que trazer já esse conteúdo, né? Lembrando dos anos anteriores. E ele precisa falar para mim e entender e me explicar que o nosso planeta está evoluindo e que as espécies evoluem, inclusive surgem espécies novas continuamente. Essa pergunta, ela tem um nível cognitivo bem avançado, né? A gente pode ver que o aluno chega quase até o topo da pirâmide, falta só um para ele atingir todos os níveis cognitivos. Mas lembrando que é um aluno da terceira série do ensino médio, que está no terceiro bimestre, ele já está acabando a escola. Então, ele precisa ter, né, os níveis cognitivos mais próximos do topo, porque o aluno vai precisar disso para um futuro vestibular, né, para um concurso que ele possa fazer. Ele vai ter que resgatar todo esse conteúdo que ele aprendeu no ensino médio para ele fazer, para ele prestar esse tipo de prova, né, para ele conseguir ter sucesso nesse tipo de prova. E dependendo da profissão que ele escolher, ele também vai ter que resgatar esse conteúdo, né, todos os conteúdos, porque a taxonomia de Bloom ela pode ser usada em todos. E é muito interessante, por exemplo, eu lembrar que em cada atividade o meu aluno pode atingir níveis cognitivos diferentes, né? Por exemplo, Larissa, nessa atividade ele atingiu até o avaliar. Mas tem uma atividade que é depois dessa, que é lá do quarto bimestre, que meu aluno naquela atividade ele só atinge até o entender, sem problema nenhum, né? O material, ele é realmente feito de questões mais fáceis e questões mais complexas. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de estudo é bem interessante. Ele vem sendo falado bastante na rede, né? Nos ATPCs do CMSP também tem falado sobre isso. Não é um estudo muito novo, mas a gente está se familiarizando com ele agora. E a gente entender que as questões exigem níveis cognitivos do meu aluno diferentes e que ele precisa fazer
ele precisa transitar sobre eles, né? Com sucesso. É muito interessante porque a gente sabe que no final ele vai conseguir chegar no objetivo dele, ir bem numa avaliação, e quando ele sair da escola ir bem no vestibular, ir bem num concurso, porque ele vai ter essa formação do todo, né? De ter conseguido chegar em níveis cognitivos mais avançados, trabalhando com o material que a gente tem. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa parte de biologia. Agora eu passo a palavra para o meu querido amigo Cláudio. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição, né? Vocês podem interagir pelo chat ou entrar em contato comigo pelo nosso grupo. Um beijo a todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A maioria já me conhece, mas permitam que me apresente. O meu nome é Cláudio e estou como PCNP de Física e Química na Diretoria de Ensino de Capivari. Irei agora trabalhar a taxonomia de Bloom no componente curricular de Física. Mas antes quero parabenizar os meus colegas de trabalho, o Luiz Semente de Matemática, a Fabiola também de Matemática e a Larissa de Biologia e Ciências, pela ótima explicação que deram a vocês. A gente vai trabalhar a questão 30, que foi da prova azul do Enem 2011. Eu vou ler com vocês, primeiramente. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohm imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 Joule por grama grau Celsius, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão? Então, a alternativa A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos. Alternativa B, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes maior que a consumida na combustão. Alternativa C, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes menor que a consumida na combustão. Alternativa D, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Alternativa E, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes menor que a consumida na combustão. Então, pessoal, eu vou deixar o exercício aqui, o esquema da pirâmide da taxonomia de Bloom também. Eu vou dar um tempo de 5 minutos para que vocês possam resolver esse exercício, colocar a alternativa correta. Vocês colocam para mim no chat, tá? E também vocês depois identifiquem qual é o nível cognitivo da pirâmide que se encaixa nesse exercício. Tá bom, pessoal? Então vamos começar.
Bom, pessoal, já passaram 5 minutos, né? Então vamos resolver essa questão 30. Vamos dividir essa questão em etapas, tá? Então, a primeira etapa é esta da combustão direta. Nessa etapa, a gente vai colocar os dados que a gente consegue extrair do exercício. Então, por exemplo, um primeiro dado aqui é da massa da água, né? Que 200 litros, ele fala. 200 litros de água são 200 quilogramas de água. A gente vai transformar isso para grama, que vai dar 200 mil gramas. Outro dado do exercício é o calor específico da água, que é 4,19 joules por grau Celsius. Também tem aquele que a gente sempre usa, né? Que é o 1 cal barra grama grau Celsius. Mas a gente está interessado mesmo é trabalhar com o joule. A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vai ficar 55 menos 20, que vai dar 35 graus Celsius. Não tem mais dados para a gente extrair do exercício usando essa primeira etapa. Então a gente já pode calcular usando a fórmula da quantidade de calor sensível, né? Só para a gente relembrar, a quantidade de calor sensível é aquela que ocorre quando há variação de temperatura no corpo. Então, como aqui houve de 20 para 55, a gente vai usar a quantidade de calor sensível. Se a temperatura fosse constante e tivesse só mudança de estado físico, daí era a quantidade de calor latente, que era o M vezes L. Então vamos substituir os valores agora encontrados. A massa vocês vão colocar 200 mil, calor específico 4,19 e variação de temperatura 35. Agora é só multiplicar os três valores e a gente vai encontrar um valor de 29.330.000 joules, que é a quantidade de calor que a gente calculou. Beleza, pessoal. Então vamos apagar tudo e vamos para outra etapa, que seria essa etapa do aquecimento por um gerador de eletricidade. Então vamos extrair os dados que a gente consegue. O primeiro dado é a diferença de potencial, ou DDP, que é de 110 volts. A gente tem um resistor que tem uma resistência de 11 ohm. Beleza, então qual é a ideia? A ideia agora é a gente calcular a potência. Então a potência vai ficar U ao quadrado dividido por R. Na verdade, essa fórmula, como vocês bem sabem, né, ela é uma junção de duas fórmulas. A primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, e a fórmula da potência, que é U vezes I. Então, a junção das duas fórmulas dá para a gente essa fórmula, que é a potência igual a U ao quadrado dividido por R. Substituindo os valores já encontrados, a gente fica com 110 ao quadrado dividido por 11. 110 ao quadrado é 12.100 e vou dividir por 11, que vai dar 1.100 watt. Mas perceba uma coisa, que esse exercício para a gente está interessando o tempo. Então a gente vai usar outra forma da potência que nós sabemos, que é essa daqui. Potência é energia dividida por tempo. A energia, evidentemente, que a gente vai colocar a quantidade de calor sensível encontrado. Então vai ficar P igual a Q, que divide ΔT. Substituindo a potência já encontrada por 1.100 watt e a quantidade de calor também encontrada, que vocês se recordam foi de 29.330.000 joules, a gente substitui nesta fórmula. E agora, para calcular o tempo, para calcular o intervalo de tempo, a gente faz o inclus, né? O intervalo de tempo vai para cima, o 1.100 vai para baixo, e a gente acaba caindo numa divisão de 29.330.000 por 1.100. Fazendo esta conta, vai dar 26.663 segundos. Mas o que vai interessar para a gente, além
do tempo encontrado é que esse tempo esteja na unidade de hora. Então a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Então, para passar para a hora, a gente vai pegar esse valor e vai dividir por 3.600. Fazendo esta conta, a gente vai chegar no valor de 7 horas. Bom, então agora vamos entender, né? Como esse gerador, trabalhando, gasta 1 litro de gasolina por hora, o gasto de gasolina foi de 7 litros. Então, pessoal, ó, portanto, vou precisar de 7 litros de gasolina para fornecer a energia necessária para esquentar essa água utilizando o gerador. Então, quando a gente vê as alternativas corretas, a gente vai acabar concluindo que a alternativa D, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador, é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a taxonomia de Bloom nessa questão. Então, por exemplo, né, o primeiro nível cognitivo da pirâmide, o lembrar, que é a base de tudo, né, ela tem que estar embutida nesse exercício. Porque você tinha que lembrar as fórmulas, tudo bonitinho. Mas é claro que também o entender foi necessário. Vocês tiveram que entender o que tinha que fazer, né? Que vocês tinham que depois fazer uma comparação da combustão da água com o gerador de eletricidade. Então vocês entenderam o exercício, lembraram da fórmula e vocês tiveram que aplicar depois, né, para chegar no resultado. É claro, pessoal, que eu coloquei os 3 mais importantes aí, né? Mas sempre tem uma coisinha ou outra de outras partes que pode ser encaixada no exercício. Mas o interessante é que vocês tenham aprendido e conhecido a taxonomia de Bloom. Então, a gente deu alguns exemplos para vocês. Espero que tenham sido muito bons os exemplos, né, que vocês tenham entendido. E só para aproveitar, né, e falar para vocês que geralmente a questão do Enem, nessa parte de Ciências da Natureza, ela, mais ou menos 2/3 da prova são questões conceituais, de interpretação, mas 1/3 da prova são com contas específicas, como a gente fez agora. Tá? Então, são necessárias também passar esse tipo de exercício para nossos alunos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Saúde para todos, um bom final de dia, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, pessoal.